Imagine uma imensa floresta cortada por rios, em que vivem pássaros e muitos outros animais, onde existem milhares de plantas e árvores tão altas que juntas suas copas encobrem o céu. Nesse cenário, diversas etnias indígenas viviam em harmonia. Adivinhou? É a floresta amazônica. Na parte brasileira da Amazônia, há muito tempo, entre o Rio Negro e o Solimões, afluentes do rio Amazonas, que os indígenas chamavam de Amaru-Maiú, a serpente mãe do mundo, foi criada uma cidade, Manaus. Ela atraiu por sua riqueza, em momentos diferentes, gente de muitos lugares. Entre os brasileiros de diversas regiões, os nordestinos chegaram em maior número. De outros países vieram árabes e japoneses em especial. O importante escritor brasileiro contemporâneo nos contou, em diversos livros que escreveu, a história dos imigrantes árabes, dos quais ele próprio é descendente. Este escritor se chama Milton Atum. Vamos recontar para vocês a história que ele criou em um dos seus livros chamado Dois Irmãos. Na cidade de Manaus, com suas ruas cortadas por igarapés e algumas vezes inundadas pelas águas dos afluentes do rio Amazonas, Zana e Alim se casaram e tiveram 3 filhos, Yacube, Omar e Rânia. Viviam todos em um casarão que era cuidado por Domingas, uma jovem indígena que ficava a maior parte do tempo na cozinha, e era confidente de Yacube. Ela era minha mãe, e eu sou Nael. Agora vou contar um pouco dessa história para vocês. Omar e Yacube eram gêmeos, e desde que vieram ao mundo, brigavam muito. Um dia, por causa do amor que tinham por uma linda menina que se chamava Lívia, tiveram uma briga muito feia. O pai deles decidiu então separar os dois. Omar foi para outra escola, pois era brigão, só arrumava confusão. E como isso não resolveu, mandou Yacube para o Líbano, país do Oriente Médio de onde tinham vindo, e ainda viviam muitos parentes. Lá, Yacube foi viver no campo, cuidando das cabras que a família criava. No silêncio e no isolamento, ele praticamente esqueceu o português, pois quando falava com alguém, precisava usar o árabe, que é a língua falada pela maioria no Líbano e nos países vizinhos. Depois de alguns anos, Yacube retornou ao Brasil e voltou a frequentar a antiga escola em Manaus. Ele teve que reaprender a falar o português. Era tímido e tinha muita dificuldade na comunicação. Trocava o P pelo B e falava assim: Não posso, papai, não posso, bucha vida. E era alvo de chacota dos colegas e de certos professores, que o tinham como um rapaz rude e esquisito, vaso mal-moldado. Isso era motivo de muita brincadeira feita pelos seus colegas e deixava Yacube triste. Mas, como ele era um menino muito inteligente, começou a se dedicar com afinco a outra linguagem, a matemática. Ao contrário de muitos, números e contas não metiam medo a Yacube, pelo contrário. Assim, nessas aulas, a dificuldade com a língua materna não era o problema. Enquanto Yacube se tornava um excelente estudante, graças a essa sua dedicação à matemática, seu irmão gêmeo continuava a brincar sem parar e ia de mal a pior na escola fraca que frequentava e que era conhecida como Galinheiro dos Vândalos. Quando terminou os estudos, Yacube foi para São Paulo fazer faculdade de engenharia na USP. Ele se formou e se transformou em professor na mesma universidade. Aí, é claro, ele já falava novamente bem o português. Para sua felicidade ser completa, também se casou com aquela linda menina de Manaus,